Eu tava conversando com meu amigo Vini esses dias, e ele tava me contando como é que essa revista, né, Capricho, né, e as outras, né, aquelas revistas teen da época, como é que atormentou a adolescência dele, né, dele e de milhões de brasileiros, né. Tem muita gente enlouquecendo até hoje, né, com essa confusão mental que essas revistas causaram. Para quem não me conhece, eu sou a Silvia, e esse é o canal de Frente com a Mamãe. E hoje nós vamos fazer um apanhado de closes errados que acompanhou a adolescência de muitos. A Capricho ela começou a circular na década de 60. O foco dela era a telenovela, gente. Telenovela, para quem não conhece, né, é mais ou menos as novelas que a gente tem hoje no formato de um gibi. Depois ela foi inserindo dicas de beleza, dica de moda, né? E aí começou os closes errados. O foco dessas revistas era mulheres sendo criadas para servirem e se preocuparem somente com o que o homem pensava dela. E o homem sendo criado para fazer o que querem e achar que tudo que a mulher fazia era sem importância. E todos esses closes errados, gente, que daquela época que existiam, eles eram reforçados por filmes, por novelas e principalmente por essas revistas teen. E aí quando você é novo, você não tem o discernimento necessário para entender que aquilo é só uma ficção. E aí você começa a colocar coisas na sua cabeça, você começa a inculcar porque as coisas não estão acontecendo daquela forma e aí causam traumas que vai te acompanhar a vida inteira. Quem é que nunca tentou colocar em prática, né, as 27 dicas para conquistar o garoto dos seus sonhos, né? Ou achar de todo o coração que as previsões do horóscopo eram verdadeiras? Na escola a gente fazia rodinha, né, para poder a gente trocar post, ficar vendo a vida do famoso, né, ver os gatinhos que estavam naquela revista. Nós fomos um adolescente, né, que a gente não tinha Google. Então a gente recorria a essas revistas, né, pra gente saber como é que ia ser o primeiro beijo, como é que ia ser a primeira transa. Olha que louco. Ou o que você vestir quando for paquerar, a tendência de moda da época, tudo isso era pelas revistas. Gente, quando eu paro para pensar que muitos dos sentimentos que eu tinha, né, era por conta dessas revistas que eu consumia, era por conta dessas revistas que eu consumia, dessas leituras absurdas, a gente acabava criando uns estereótipos que não eram nada saudáveis, né? Eu levei bastante tempo para desconstruir isso na minha vida. Já começa errado aqui ter uma coisa voltada só para meninas. E aí já demonstra separação, já demonstra desigualdade, que o homem é de uma forma, a mulher é de outra. E aí nos criam de maneiras diferentes, com hábitos diferentes. Eles até tentaram fazer uma revista, né, para os meninos, mas como essa rotina, né, já estava enraizada, né, que essas revistas eram só para as meninas, eles ficaram meio cabreiro de comprarem, né, de consumirem, as pessoas acharem que eram gays, e aí eles não liam esse tipo de revista, e acabou encalhando e ninguém fez mais. E tudo que essas revistas diziam, gente, era como a gente tinha que se comportar, né, como a gente tinha que ser a menina dentro dos padrões que eles elegeram como certo. Vamos começar aqui a ver o conteúdo que essas revistas traziam pra gente, olha só. Essa aqui é bem antiga, gente, ó. 5 exercícios mágicos que vão deixar seu corpo em forma. Só pela capa você já dá para perceber que a revista tem pelo menos uns 40 anos. Mas se você for agora, nesse momento, pega seu telefone e digita 5 maneiras de emagrecer, 5 maneiras de encontrar em forma. Vai aparecer um monte de receita mágica para emagrecer rápido, mostrando que nada mudou, né? Que acha que ter o corpo em forma que é o padrão, ter o corpo em forma que é o certo. Em nenhum momento fala que ter o corpo saudável, você se alimentar de coisas saudáveis, independente da sua biomassa, independente do formato do seu corpo, o importante é botar por dentro, o importante é a sua saúde. Ninguém fala isso, só bota aquela foto padronizada, né, da mulher sorrindo, comendo uma saladinha ou com produto lá, né, com o corpo torneado, a cintura afinada por Photoshop, que eu já falei aqui num vídeo sobre isso, vou deixar aqui como sugestão aqui para vocês, caso vocês não tenham visto. Agora vamos aqui avaliar essa outra revista aqui, gente. Aqui vemos a Débora Seco, né, com 19 anos, vista como exemplo para muitas meninas, né? E esse absurdo de título. Ele me ensinou a transar. Paixão por homem mais velho. Débora Seco fala da sua vida ao lado de um homem de 38 anos. A gente está falando aqui sobre meninas de diversas idades, entre mais ou menos seus 10 até seus 19 anos, mais ou menos, né? E que com certeza, né, o maior medo e curiosidade era a iniciação sexual. E aí você pega essa revista e lê isso, aí dá a entender que as meninas deveriam ficar com homens bem mais velhos, né? Porque eles que iam te iniciar, que seria esse o certo, né? Mesmo que ela tenha seus 12, 13 anos, né? Isso gera como se fosse um passe livre para que essas meninas não sentissem que isso era errado. E também para o homem não acharem problema nenhum nesse tipo de comportamento. Gente, a gente está falando de homens mais ou menos de 30 anos, 40 anos, se envolvendo com meninas de 12, 13 anos. É isso que esse título quer dizer.
que esse é o certo, que achavam que a Débora Seco naquela época era um exemplo. Elas iam seguir isso e colocavam na cabeça isso. Antes de a gente passar para os próximos closeserrados.com, eu vou pedir aqui para vocês escreverem, compartilharem com a sua família, compartilharem com as suas manas. Tem muita coisa boa aqui, gente, para a gente ajudar a desconstruir essas imagens, né? Tirar os grilos da nossa cabeça, né? Vamos desencucar tudo isso. Vamos ver essa próxima capa aqui, já. Quer ser capa? Inscreva-se já. Não sei se vocês perceberam, mas só tinham modelos brancas na capa das revistas. Aí você coloca um título desse, inscreva-se. Para eu aparecer na capa é só eu me inscrever. Aí, quantas e quantas meninas... Eu nunca me inscrevi, gente. Eu tinha um pé muito no chão, né? Eu sabia que preto não tinha vez mesmo. Mas quantas outras pessoas se sentindo frustrada por sua foto não aparecer, por sua foto não ser escolhida? Porque por mais que estejam, tipo assim, buscando pessoas comuns para colocarem na capa, eles obviamente, gente, que só iam escolher lourinhas, de olhos claros, cabelos lisos. Não iam me colocar na capa, né, gente? Óbvio que pesquisando essas capas de revista para poder fazer esse vídeo, eu só encontrei uma preta na capa, que foi em 95, que foi Thaís Araújo. E mesmo assim, ela não estava sozinha na capa, estava dividindo com uma pessoa loura. Vamos aqui para outra capa. Sempre os mesmos assuntos, né, gente? Homem, sexo, novela. Era só isso que eles achavam que nós mulheres nos interessávamos. Mas o foco aqui é para essa matéria aqui, ó. O homossexualismo não é tão comum como se pensa. Aí tem gente que deve estar se perguntando assim, ué, mas o que tem de errado? Ela que luta aí a favor do LGBTQ, mas não tô entendendo o que ela tá falando. Gente, tá tudo certo, né? A luta, né, a favor do relacionamento homoafetivo, para as pessoas não terem mais pelas discussões, né, de ser considerado tudo normal pela galera do LGBTQ. Detalhe que a gente está discutindo até hoje, né? Desde a década de 70 a gente quer colocar na cabeça das pessoas e fazer elas entenderem que ter um relacionamento homoafetivo é normal. Caramba, a gente não para de lutar, né? Mas aqui continuando, eu tô falando sobre essa palavra do homossexualismo. Essa palavrinha, no final, ismo, ele significa que essa palavra é uma doença. A mesma coisa a homossexualidade. Esse sufixo "dade", né, ele está no mesmo patamar de transtorno como a pedofilia. Aí, 20 anos após essa publicação, a OMS tirou, né, o homossexualismo como se fosse uma doença, né, tirou do catálogo, né, vamos dizer assim. Então, essas palavras elas foram banidas do vocabulário. Então, quando você ouvir uma pessoa falando homossexualismo, homossexualidade, sabe que essa pessoa precisa de atualizações urgentes, e que provavelmente você não vai conseguir ter uma conversa sadia com essa pessoa. Então, se você te der de cara com uma pessoa assim, meu amor, nem converse, nem discuta, tá? Fuja para as colinas, fica bem longe dela. Os mesmos tipos de assunto, né, que já é chato, eles limitavam o nosso pensamento, limitavam nossos interesses, nossas conversas, e ia te moldando, né, como uma alienada, né, que os seus únicos objetivos era se encaixar dentro dos padrões de beleza, né, saber da vida do artista, ou correr atrás de um boy, né, como se não houvesse amanhã, como se seu único objetivo de vida fosse esse, como se não houvesse uma outra opção de vida. E é por isso que a maioria das mulheres tem esse temor de ficar solteira, né? Ah, eu vou ficar encalhada. Já passei dos 20, já passei dos 30, tô encalhada. Ou tem esse desespero, né, imenso por padrão, por colocar seu corpo igual a de fulano, aí entram em cirurgias e fazem intervenções cirúrgicas na casa de uma pessoa que não é nem habilitada para aquilo, expõe sua vida em risco. A aparência da mulher ela é extremamente cobrada o tempo inteiro, né? Mas foi o molde que a sociedade foi estabelecidos, foi só em cima disso que foi pensado. E aí a gente tem essa dificuldade hoje em dia de nos colocarmos no mercado de trabalho, como por exemplo, a mulher ela pode ser uma puta cientista, ela pode ser a mais foda no trabalho dela, né? Ela pode fazer assim, o trabalho assim que o homem leva aí 10 horas para fazer, ela faz em 1 hora, mas de repente ela não vai conseguir aquele cargo porque ela não vai ser considerada bela por todos. Quantas vezes a gente já viu no nosso trabalho uma pessoa que era capacitada para, de repente, receber o cargo de gerente, ou você está numa entrevista, né, e você percebe que aquela pessoa tem a capacidade de alcançar, de ter aquela vaga, conseguir aquela vaga, e aí você vê que depois a vaga foi dada para um homem, ou foi dada para uma pessoa que era mais bonita, porém menos qualificada. Quantas vezes a gente já viu isso, gente? O chefe achou a menina gostosa, colocou ela lá. Aí a menina mal sabe ligar um computador, e você aqui com 3.000 cursos, né, um tempão na empresa mostrando que você é capaz ali, lutando, e o chefe nem olha para você. Aí você não está dentro dos padrões. É muito chato, gente, porque isso já aconteceu comigo. E foi assim, eu fui perceber isso depois, numa entrevista, estava numa dinâmica de grupo para o Banco do Brasil,
E só eu, naquele dia da entrevista, só eu tinha os cursos de informática, porque eu sempre fiz curso no Senac. E depois a vaga foi dada para uma pessoa que mal sabia ligar um computador, mas porque ela era loura, sabe? Isso dói muito. Claro, gente, que essas revistas traziam algumas coisinhas boas também, né? Vocês sabem qual é o meu lema, né? Eu, na hora de esculachar, eu esculacho, mas na hora de elogiar também elogio, né? Ela trazia temas como doença, né? Como você conhecer o seu corpo, as doenças STs, que na época eram chamadas de DSTs. Ela falou sobre o fim do apartheid, né, no qual a Thais Araújo foi a capa. Porém, os closes errados, gente, era muito mais evidenciado. Tinha, tipo, 90% de closes errados e 10% de coisas boas. Essas revistas, elas pararam de ser impressas, né? Mas tem algumas ainda que estão na forma digital. Vocês podem até ir lá, né? Ver, comparar, né? O que eu estou falando aqui, como é que elas mudaram, né? O pensamento, como é que elas estão fazendo uma abordagem diferente, estão desconstruindo todo esse paradigma que existia. A gente até encontra um pouquinho mais de pluralidade nas publicações de hoje em dia, mas ainda vemos que influências atuais estão reforçando esse tipo de estereótipo. Teve uma, por exemplo, que teve a pachorra de dizer que a mulher tinha que ir para a cama com o marido, mesmo que fosse contra a vontade dela. São as crias desse tipo de coisas que eu citei aqui, são pessoas que cresceram e foram moldadas de acordo com isso da época e ainda não aprenderam a desconstruir. Ela foi criada assim, então é assim que é o certo, mesmo que ela veja na frente dela outros modos de vida, outros modos que faça ela pensar de uma maneira diferente. Não, ela vai ficar ali achando que só o que está certo é o que está na cabeça dela. A verdade, gente, é que não tem como você criar diversidade se você não coloca diversidade para fazer a criação. Nós temos muito lugar de fala quando é para falar sobre racismo, quando a gente está próximo do Dia da Consciência Negra, ou quando acontece alguma atrocidade, né, como o George Floyd. Aí sim, né, as pessoas querem ouvir a gente, a mídia procura essas pessoas para poder colocar, né? Parece que a gente não sabe falar sobre outros assuntos, né? Sobre ciência, sobre tecnologia, sobre história, ou até mesmo contar uma piada. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês já sabiam sobre essas revistas, que tipo de material vocês estão consumindo no momento, qual tipo de discurso que contém, se tem algum close errado, se não tem. Quem sabe vocês me indicam uma coisa bacana para eu estar lendo, né? Já é uma troca de figurinha. O importante, gente, é você lembrar que você pode falar sobre qualquer assunto. Não se deixe ficar presa dentro de uma caixinha que é só maquiagem, cabelo e beleza do corpo. Vamos mudar isso de uma vez por todas. Um beijo e até a próxima.